Produtivo, essa semana Passando a Limpo, que tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza, fala sobre educação, né? E recebemos aí na segunda-feira a secretária municipal de educação da Prefeitura de Angra, Estela Salomão, falou sobre as novidades aí do ano letivo da Rede Municipal de Ensino. Só lembrando, antes da gente anunciar o nosso entrevistado de hoje, que você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo, pelo nosso streaming lá no nosso site, costasufm.com.br, e também por uma live nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Você é sempre muito bem-vindo. E hoje, sim, recebo aqui Sânio de Aquino, advogado. Ele vai falar um pouquinho sobre os direitos dos pais de escolas particulares. Eu sou uma delas. Eu sou uma mãe de filha em escola particular e tenho N dúvidas em relação a várias cobranças que as escolas particulares fazem da gente. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Sânio de Aquino, advogado. Muito obrigada. Obrigado a você, Carla. Obrigado ao pessoal aqui da Costa Azul. Estou tendo também a oportunidade de dar um feliz ano novo para quem está aqui, né? Passei por um tempo por aqui e é sempre bom rever amigos. Você pode ter certeza que as dúvidas quanto a essa relação entre alunos e pais e as escolas privadas, essas dúvidas elas estão em todos os ângulos, tá? Entre os alunos, entre os pais e também com as escolas. A gente percebe as falhas acontecendo, inclusive por falta da informação correta, né? Vamos tentar ajudar. Exatamente. E a gente vai falar sobre os direitos e os deveres, né? Porque, assim, como tudo na vida, tem direito e tem dever. Tem o ônus e tem o bônus. Perfeito, não tem jeito. Perfeito. Vamos começar, então, aqui, falando sobre essa questão. Eu passei por essa situação. Eu fui procurar a escola para minha filha e aí tem uma lista de documentação. A escola falou assim, você precisa trazer aqui o RG, o CPF, o responsável financeiro, aquela coisa toda, todos aqueles documentos, foto 3x4, tudo isso. E em uma das escolas que eu procurei, tava lá um pedido, que é os comprovantes de pagamento da escola anterior, né? Todos os pagamentos da escola anterior. Eu fiquei na dúvida se aquilo era abusivo ou não, não sabia se isso... Porque foi a primeira vez que eu tinha visto essa situação. Então, uma escola pedindo comprovantes de pagamento da escola anterior. Isso é legal? É abusivo? A gente precisa, para responder de uma forma muito didática, já que a gente está falando de ensino, né? Sim. De uma forma didática, o seu questionamento, a gente precisa entender que uma escola privada é uma empresa. Sim. Uma empresa com um CNPJ e que, portanto, tem acesso a informações do mercado de consumo. No mercado de consumo, a gente tem acesso às informações como, por exemplo, a negativação do CPF, se existe protesto de título vinculado àquele CPF em algum cartório, se existe ou não alguma ação de execução contra aquele que será o responsável financeiro pelo aluno. E aí, no fim das contas, a gente tem um sistema de verificação da capacidade ou da saúde financeira e da forma de se relacionar com os seus credores daquele consumidor, o pai do aluno ou o aluno por si só. Se existe esse sistema de verificação à disposição da empresa, nesse caso uma escola, pedir que se traga ou exigir que se traga o comprovante de pagamento da escola anterior não é aconselhável. Tá? Pode ser que tenha alguém que pense diferente, mas eu vou colocar aqui como abusivo. Porque existe um sistema disponível no mercado de verificação da qualidade da saúde financeira daquele que está agora contratando. Que seria o SPC, né? Que as pessoas inserem... Por exemplo, você pode saber se tem protesto no cartório pelo mesmo sistema que te informa uma negativação de CPF, por exemplo. É uma empresa, como qualquer outra. Você vai entrar numa loja de departamento para comprar alguma coisa de forma financiada, aquela loja pega o seu CPF e verifica a sua qualidade de pagador. Né? Aliás, cada vez mais... Tem score agora tem pontuação, enfim. Mais razões para que você não exija comprovante de adimplemento com aquela escola. Você precisa ter a certeza de que aquele é um bom pagador e você tem sistemas à sua disposição para essa verificação. A gente estava falando nos bastidores sobre essa questão de Angra, né? Porque é muito peculiar de cidades do interior, até porque as pessoas se conhecem, se esbarram, e tem essa coisa do critério de não colocar o nome no SPC, mas e deixar essa
responsabilidade para outra escola. No fim né? das contas, você vê nascer aí um sistema de coisas viciosas ou viciadas. Eu acho que esse termo acho que cai bem. Porque, no fim das contas, você tem um regime de escolas que não segue a regulamentação legal de protestar, negativar o CPF daquele que está devendo, confiando que o parceiro na concorrência daquele tipo de atividade, vá cobrar o comprovante de que... E aí o sujeito não vai ter o comprovante de que me pagou. Então eu fecho contigo o que seria, na verdade, um cartel, né? De verificação aqui fora do sistema formal e oficial. Não é correto. Muito bem. Outra questão que muitos pais têm dúvidas também é o impedimento, por exemplo, o não pagamento da mensalidade pode impedir o aluno a fazer provas, a participar das atividades em sala, a ser barrado, por exemplo, na entrada da escola? Não, o tratamento tem que continuar em condições de igualdade com o aluno que está pagando em dia durante o ano letivo. Então, atrasou uma mensalidade, 2, ou não pagou o ano, durante aquele ano, o aluno não pode ter cerceada nenhum acesso àquilo que a escola disponibiliza de forma regular para todos os alunos. O que a escola pode fazer durante o período em que as mensalidades não foram pagas é cobrar, é negativar, é protestar, como a gente já aqui falou. Agora, existe num determinado momento, seja faculdade, seja escola privada, o momento em que você faz uma rematrícula. Se você está falando de ensino superior, isso acontece semestralmente. E se você está falando de escola de ensino fundamental, regular, enfim, você está falando que ali o pagamento se renova, o contrato se renova ano a ano. O que você pode criar de cerceamento para coagir, para uma medida coercitiva, né, para que o sujeito faça o pagamento é negar-se a rematriculá-lo. Enquanto não haja pagamento ou enquanto não haja pelo menos uma negociação do débito. Mas durante o ano letivo não se pode cercear o direito do aluno e tem que mantê-lo em condições de igualdade com os demais. Em nenhum sentido. Isso é muito importante a gente saber. A outra questão também. Muitos pais se perguntam isso, e eu também me pergunto sempre. Tem essa questão, você paga 12 parcelas, né? Você paga, inclusive, janeiro você paga a mensalidade de janeiro, fevereiro, março, abril, e assim, sucessivamente, com férias em janeiro e fevereiro, muitas vezes, e tem férias em julho também, mas você paga como se o aluno estivesse estudando. Chega em dezembro, aí, por exemplo, você paga dezembro inteiro, né? E aí o aluno estuda, por exemplo, às vezes 1 ou 2 dias, às vezes uma semana de dezembro. E muitos pais falam assim, isso é justo? Isso é correto? Isso é... Na verdade, a palavra que se diz é justo mesmo. A sensação é de que se está pagando por um serviço que não se está recebendo, né? Você está fazendo uma contraprestação, que é o pagamento, por uma prestação que não existiu, que é o estudo. Mas essa é uma visão muito pontual. É preciso fazer uma visão sistemática sobre o contrato de prestação de serviço educacional. O contrato tem um valor pelo ano letivo. Esse valor é dividido pelos meses do ano letivo. Portanto, você paga 12 parcelas de um contrato e essas 12 parcelas vão incidir em momento em que o seu filho, o aluno, não está em sala de aula. É evidente que tudo que eu estou dizendo aqui depende do que está escrito num determinado contrato. Mas o contrato de prestação de serviço de educação é pelo ano letivo, ele custa X. Esse X é dividido pelos meses do ano. Dezembro, que o seu filho não está em sala de aula, provavelmente você, se não pagasse dezembro, pagaria mensalidades maiores para compensar aquele mês, tendo em vista que, na verdade, é um valor dividido entre as competências do ano. Tá, eu converso com o Sânio de Aquino, ele é advogado, estamos falando sobre os direitos e deveres dos pais com filhos em escolas particulares. A outra questão também, que eu já vi acontecer, e já aconteceu comigo também, tudo acontece comigo. Toda uma experiência pessoal nessa questão de escola particular. Que bom que você pode compartilhar com os ouvintes, exatamente, né? Que isso pode ajudar. Essa bagagem, né, de vida que a gente passa. Quebra de contrato, por exemplo, a gente vive de rádio, e o rádio ele é muito dinâmico. Às vezes a gente está em Angra, às vezes a gente está no Rio de Janeiro, a gente está em Belo Horizonte, às vezes a gente está em tudo que é canto, né, do país, até para você ter novos desafios na sua profissão. E aí o que acontece? Você chega para a escola, seu filho está matriculado numa escola.
E aí, chega em junho, início de junho, você recebe uma proposta de trabalho em outra cidade. E aí você já pagou em junho, porque você não paga a escola vencida, você paga a escola a vencer. Ou seja, você paga antes para o seu filho estudar aquele mês, né? Então, você paga em junho, que é para ele estudar em junho, seria isso. E aí você recebeu essa proposta no início de junho e precisa ir em 2, 3 dias para outra cidade. E aí a escola diz o seguinte, olha só, eu paguei a mensalidade de junho integral, não utilizei integral, talvez utilizei 2, 3 dias de junho, mas a escola ainda pede uma mensalidade a mais, como se fosse uma multa de contrato. Isso é legal? Ou seja, você já pagou um mês integral, mas você teria que pagar outra mensalidade como se fosse uma multa. Bom, a gente está falando aqui sobre legalidade de cobrança extra, né? De novo, eu vou voltar a um tema. É preciso entender o conteúdo que foi pactuado num contrato entre o responsável financeiro, provavelmente os pais, e a instituição de ensino. Pode ser que essa cobrança tenha previsão em destaque no contrato. E aí a gente está falando de algo que tem sua regular posição. A questão que também trago para explicar um pouquinho do que você está colocando é a seguinte: eu disse antes que uma escola privada é também uma empresa. Uma empresa que tem responsabilidades com o professor, com a pessoa que limpa, com o material de limpeza em si. Então você faz um planejamento. Quando você admite um aluno no hall de alunos daquela escola, você também começa a fazer previsões de pagamentos para aquele ano letivo. Então, sob essa ótica e nesse ponto de vista, é até aceitável, eu vou me permitir dizer assim, que haja a previsão de algum pagamento extra quando esse responsável rescinde o contrato antes do combinado, como, por exemplo, mais uma mensalidade. Tudo que eu estou dizendo aqui depende do conteúdo que estiver exposto nesse contrato, mas há que se admitir que se você tem um planejamento e ele é quebrado, deve haver alguma consequência para isso. Não estou entrando no mérito de dizer que se a sua cobrança foi ilegal, se ela estava prevista ou não, mas olhando para esse raciocínio, a escola como uma empresa, com planejamento e obrigações a fazer ao longo do ano letivo, é possível que o contrato tenha sim uma taxa se o aluno se desligar antes. Muito bem, são 9h57, a gente conversa com Sânio de Aquino, advogado, falando sobre os direitos e deveres dos pais com os filhos nas escolas particulares. Lista de material, isso é uma dúvida também, que assim, gira em torno da cabeça de todos os pais em escolas particulares. Vou falar mais um exemplo pessoal. Existem cobranças no seguinte sentido: olha, você vai pagar mensalidade, aí no início do ano tem uma lista de material que pode ser parcelada em 2 vezes. É um valor fixo de lista de material. E aí, segundo as escolas, dizem que essa lista de material é para você, por exemplo, para as festinhas de pais, de avós, aquela coisa toda, e todas as festinhas sociais da criança na escola, ok. Aí vem a lista dos livros. Aí você tem que comprar tantos livros para aquele aluno. Muito bem. E depois vem uma outra lista falando sobre o material de papelaria. EVA, cartolina, celofane, que é de coletivo, que é de material coletivo. Ou seja, você paga 3 coisas, né? Uma taxa de material fixa que você parcela na escola e paga para a escola, que eles dizem que é de festa. A outra lista que é a lista do didático, dos livros. E a outra lista que é essa questão de papelaria. Bom, entende? Entendi. Essa interrogação que fica na cabeça de muita gente. Em nenhuma das 2 listas, se é que de 2 que nós estamos falando, pode existir previsão de que o responsável financeiro pelo aluno pague material administrativo do escritório da escola, material de limpeza da escola. Porque há exemplo, e não são só esses os que não poderiam aparecer na lista, mas o exemplo que eu dou são material que deve ser usado na atividade econômica, para manutenção da atividade econômica, que é lucrativa. Não pode aparecer na lista do responsável financeiro esse tipo de material. O material que deve aparecer numa lista dada pelo colégio para que você pague ao colégio é material coletivo, de uso da didática de ensino. Então, EVA é possível, papel celofane, papel cartão, isso
é admissível, porque é da atividade do aluno e não da atividade econômica do colégio. E, para além dessa lista, uma outra que é a sua. A sua como responsável financeiro pelo aluno, que vai dar a ele o lápis número 2 para uso pessoal e exclusivo. Enfim, o material que vai ser usado pelo aluno é uma lista. O material que vai ser usado pelos alunos de forma didática e coletiva é uma outra lista. O que discrepar dessas duas possíveis listas tem alguma coisa precisando ser revista. Esse é o problema, porque a gente também nunca sabe para onde vai esses 400, né? Por exemplo, se que seja 400, 500, tem lista, tem taxa de material de R$600. A gente nunca sabe para onde vai. Aí fala, nós vamos fazer a festa do Dia das Mães, aquela coisa, e vem uma fronha de presente pra gente. Bom seria... É maravilhoso isso. Bom seria que você tivesse ali uma lista planejada do que o que será adquirido com aquela taxa que você vai pagar, que é de material. Exatamente. A descrição daquela taxa, né? Bom seria que fosse assim, fica aqui a dica, né? Exatamente. Muito bem, vamos lá. Vamos agora falar sobre um assunto muito importante, que é a questão da inclusão nas escolas. Esse assunto é extremamente importante. Particulares, né? Porque isso na rede pública municipal de ensino também tem essa questão, e o público talvez assim seja um pouco mais acessível à cobrança, né? E a escola particular, por exemplo, por ser uma empresa com fins lucrativos, ela pode chegar para você e falar assim, se eu não me engano, tem 2 vagas para alunos de inclusão em cada turma nas escolas particulares. E a escola pode chegar e falar, não temos mais vagas. Né? Quais são os direitos dos pais que têm filhos nesse sistema de que precisam dessas vagas de inclusão? As escolas podem cobrar a mais desses alunos porque eles são de inclusão e necessitam de monitores? Quais são os direitos? Eu vou começar dizendo que a educação, até, 30 anos atrás, talvez até um pouco mais, mas 30 anos atrás, do ponto de vista da história social, é recente. Nós tínhamos poucas aparições, poucas disponibilidades, especialmente nas cidades de interior, de escolas privadas, porque essa era uma função típica estatal, sem concorrência na iniciativa privada até certo momento. De um determinado momento para cá, as escolas de iniciativa privada, elas se transformaram num plural. Disponível, acessível, e de igual forma deixaram de ser itens de luxo, passaram a ser essencial para a qualidade de ensino que você quer para o seu. Sim. Também por uma omissão estatal, porque a qualidade de ensino, tal e qual a qualidade da saúde, deveria ser uma missão a ser levada a ferro e fogo com qualidade, com eficiência e efetividade pelo Estado. Então, primeiro é entender que nós fomos empurrados como cidadãos a esse sistema de coisas, a esse contrato privado, com o plano de saúde e com a escola. Mas já que o assunto aqui é a escola, é importante que, é importante que a gente diga o seguinte: a condição de igualdade entre os alunos é algo que deve ser mantido como um elemento de sustentação da qualidade de ensino de qualquer instituição. Atribuir aos pais, e direto ao ponto agora, atribuir aos pais qualquer gasto, como por exemplo um monitor para o seu filho que tem, por exemplo, espectro de autismo na sala de aula, é um erro. É ilegal, é abusivo. Essa é uma obrigação do responsável financeiro pelo estabelecimento. É ele quem lucra. É dele esse gasto, é dele essa responsabilidade. Então, se você admite, e é importante que admita, em igualdade de condições um aluno, é importante também esclarecer que a igualdade de condição para alguns impõe um empenho maior para que essa igualdade seja de fato e efetivamente restabelecida. Se um aluno porta uma especialidade que precisa de um atendimento complementar ao do professor, isso é para reequilibrar aquele aluno numa condição e colocá-lo sim em igualdade com os demais. E essa forma de colocá-lo em igualdade, contratando, por exemplo, um monitor para a sala de aula para acompanhar essa criança especial, não pode ser economicamente atribuída ao responsável financeiro pelo aluno ou ao aluno em si. Essa é uma responsabilidade econômica da escola. Aliás, as escolas que reconhecem isso em relação aos pais devem ser elogiadas
E não deveriam, mas nesse momento devem ser, porque há um erro tão gritante acontecendo que está se tentando tornar natural essa realidade de coisas, e não pode. A escola tem que ser responsável por dar ao aluno todas as condições que ele precisa para ter desempenho no desenvolvimento educacional em relação aos demais. E quando a escola, para a gente finalizar aqui, que nosso tempo já está estourando, e quando a escola diz que não tem mais aquela quantidade de vagas, porque, se eu não me engano, são 2 vagas por turma, né, de alunos de inclusão. Quando a escola fala, não temos mais vagas, como é que a gente pode saber se a escola está falando a verdade ou se ela está negligenciando essa informação? Não é tão simples assim, muito embora a gente tenha elementos que levem a isso. A escola, para atender de uma forma equilibrada e em pé de igualdade com os demais, um determinado aluno precisa ter documentos que falem da sua especialidade. Então é fato que a escola tem. Mas também são informações sigilosas, porque tem a ver com a vida, com uma determinada pessoa que está inserida naquele cenário. Fica complicado saber essa situação. Também não podemos deixar de considerar que uma cidade do tamanho que é Angra, com a quantidade de escolas privadas que existe aqui, a gente precisa entender que se você não pode no colégio X, o Y não é tão longe assim daqui. São outros critérios que vão te levar a uma escolha de aula. Não é uma equação fácil de solucionar, não é. O que você precisa fazer é insistir com o argumento, que é jurídico, de que o seu filho tem que ter direito de acesso à escola. E a escola tem que cumprir bem a tarefa de dar a essa criança, a esse aluno, condições de desenvolvimento em pé de igualdade. E se ele tem essa necessidade, dizer que a vaga não existe pode levar a escola a ter que responder isso de uma forma formal, quem sabe até judicial. Então, partindo dessas informações, eu também sugiro um pouco mais de visibilidade, cristalinidade no trato da instituição com os seus potenciais consumidores. Eu sugiro isso. Muito bem. Conversei aqui, tá bom? Falamos bastante? Espero ter ajudado. Claro, com certeza. Eu acho até que a gente pode... Eu vou dar como sugestão a ti, como pauta, trazendo até mais pessoas, quem sabe até o lado das escolas, sim, no momento em que a gente estiver se aproximando no período de retomada das aulas, né? Então, a gente vai estar menos preocupado com as ceias de Natal, com a festa de fim de ano, né? E podendo dar mais atenção aos gastos. Começa janeiro, começam os gastos com as listas, né? Fica todo mundo de cabelo em pé. Enfim, mas tudo bem, já se prepara aí porque é janeiro, então vamos gastar menos no Natal. Brincadeira. Mas assim, vamos ser mais cautelosos porque muitas listas chegarão em janeiro. Janeiro é um mês realmente crítico. É verdade. Muito bem, conversei aqui com Sânio de Aquino, advogado. Falamos sobre os direitos e deveres dos pais com filhos em escolas particulares. Se você gostaria do contato do advogado Sânio de Aquino, você pode entrar em contato conosco. Lembrando que essa entrevista daqui a pouquinho no nosso site costasufm.com.br. E gostaria de te agradecer e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Um beijo para você e para todo mundo da rádio também e para os ouvintes. Muito bem. Olha, sexta-feira, ainda sobre educação, eu vou falar com a Érica Machado. Ela é gestora da Estácio Angra. E a gente vai falar sobre a Faculdade de Medicina, como é que tá essa tão falada Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito, como é que tá essa questão, né, das pessoas estão acessando realmente, muita gente querendo realmente o ensino superior. A gente precisa falar sobre o ensino superior também. Muito bem. O Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Um beijo pra você e até sexta-feira. Tchau, tchau. Fica bonito. Reportagens e edição de Renata Guiar e Manolo Jordão, com o apoio da Agência Brasil de Comunicação, apresentação Aline Campos.